Mulher Bem tá de volta e como essa semana a gente recebeu muitas perguntas através do nosso WhatsApp relacionadas à gravidez, à saúde da mulher, a gente decidiu convidar hoje uma ginecologista para esclarecer todas essas dúvidas e bater um papo sobre esse assunto que é tão importante, né? A saúde da mulher. Tem muitas dúvidas, então fique atento que eu tenho certeza que você vai esclarecer alguma delas. E quem está aqui com a gente hoje é a doutora Rossana Rebelo. Bom dia, Rossana. Oi, bom dia. Que bom ter você aqui com a gente. Foram tantas perguntas que eu acho que a gente vai passar o programa inteiro falando aqui hoje. Sem problema, vamos tirar todas as dúvidas. Eu que agradeço o convite para participar no lugar tão agradável, né, que é o Parque das Dunas. A cenário gente lindo conversar. esse, né? Rossana, vamos começar falando sobre os cuidados básicos para a saúde da mulher quando a gente fala em fertilidade. Muitas das perguntas que a gente recebeu foram voltadas à fertilidade. Então, para a gente manter a saúde aí do sistema reprodutor, para quando a mulher decidir engravidar, ela conseguir atingir esse objetivo. Quais são os hábitos? O ideal é ter uma alimentação saudável sempre, manter um peso adequado, praticar uma atividade física. Com isso, ela vai estar preservando toda a condição do organismo de poder ter uma gravidez com melhor qualidade, evitando diabetes, hipertensão, porque quando se tem um sobrepeso associado à gestação, se tem também esse aumento dos riscos, né? Quando você engravida já com sobrepeso e também quando ganha muito peso na gravidez, aumenta-se os riscos. Os exames regulares também, né, ginecologistas, visitas são importantes. Fazer preventivo todo ano, né? A gente passou agora do Março Lilás, que é o março que o mês que fala sobre a prevenção do câncer de colo de útero, né? Ela é super importante. Muitas mulheres hoje estão tendo câncer mais cedo do que antigamente, né? Então, com 20 e poucos anos de idade, a gente está encontrando pessoas com câncer de mama. Então, realmente, o autoexame, o preventivo, a ultrassom, a mamografia, eles são imprescindíveis para que se tenha uma saúde adequada e se trate doenças precocemente. A partir de que idade a mulher deve começar a visitar seu ginecologista todos os anos? Toda mulher deve procurar o seu ginecologista, na verdade, teoricamente, antes de iniciar a primeira relação sexual, né? Para que possa ser orientada dos riscos, tomar as vacinas que existem também de prevenção, por exemplo, a vacina do HPV, e que elas também possam fazer o exame preventivo logo em seguida. O Ministério da Saúde, ele preconiza que tenha pelo menos 22 anos. Mas eu sempre oriento que quanto mais cedo a mulher procurar o ginecologista para ter todas as informações adequadas, melhor. Hoje a gente percebe as meninas menstruando cada vez mais cedo, né? Depois da menstruação começa aí a vida reprodutiva, é interessante, já tem uma consulta aí nesse momento? Com certeza, a gente orienta sempre que deve fazer a consulta antes da menstruação, para a gente verificar primeiro se está tudo bem. Quando começar a aparecer os primeiros caracteres sexuais secundários, que a gente chama que é os cabelinhos, o desenvolvimento da mama, os pelos na axila, né? Os pelos na região pubiana, a mãe deve levar a sua filha ao ginecologista. Isso seria o ideal, porque existem algumas patologias que devem ser tratadas antes da menina menstruar. Por exemplo, o ímen impérvio. O ímen não tem abertura e o sangue vai ficar coletado dentro dos órgãos internos e isso vai fazer mal. Então, o ideal seria ser avaliada por um ginecologista nessa fase, para tratar também as cólicas logo depois da menstruação, que muitos têm cólica, acne, né, espinhas no rosto. E também para prevenir uma gravidez na adolescência, que uma gravidez na adolescência não é nada bom, né? Altera o crescimento, muda toda a perspectiva de vida de um adolescente, de uma moça, de uma mocinha. Todos os sonhos delas serão trocados naquele momento para cuidar de uma criança. Se elas ainda são crianças, muitas, né? A gente sempre falava, né? Bem constante essa questão, essa preocupação com a gravidez na adolescência, mas hoje um tema que está muito, muito assim sendo comentado é a gravidez tardia. Mulheres deixando para engravidar cada vez com a idade mais avançada. Tem risco para a mulher? Tem uma idade limite? A gente não diz que existe uma idade limite para engravidar, porque cada pessoa tem a sua individualidade, tem umas mulheres que são mais férteis e outras menos férteis, mas realmente a gente se preocupa, e eu me preocupo muito com as minhas pacientes, em orientar que elas não esperem muito tempo para engravidar, já que com o passar dos anos, tanto aumenta a chance de infertilidade, quer dizer, da dificuldade de engravidar, porque os nossos óvulos vão envelhecendo com a gente. Quando a gente nasce, nossos óvulos já estão prontos desde a barriga da nossa mãe. Então, os nossos óvulos têm a nossa idade, mais alguns meses na nossa gravidez na barriga da mãe. E esses óvulos vão envelhecendo e vão aumentando as chances de ter algumas doenças, principalmente as cromossomopatias, que entre elas a principal e mais conhecida é a síndrome de Down.
Então, cada vez que a mulher vai passando os anos, vai aumentando esse risco de ter a síndrome de Down, como vai diminuindo as chances de gravidez e aumentando também a chance de outras doenças na gestação, como a diabetes gestacional, a hipertensão e tudo isso vai fazer com que essa gestação se torne uma gestação mais complicada, uma gestação de alto risco, necessitando de um acompanhamento maior. Então, eu sempre oriento que o quanto antes puder... O quanto antes é... A partir dos 25, 26 anos, eu acho que é uma idade ótima para ser mãe. Tinha aquela preocupação das mulheres engravidarem logo antes dos 30, né? Quando via, vou fazer 30 e ainda não engravidei. Pode esperar, né? Até os 30? Pode. Assim, tem que ter todo o cuidado e todo o acompanhamento, como a gente falou. Mas eu acho que 30 anos hoje, na nossa realidade, né? No nosso mundo, com a mulher em pleno mercado de trabalho, com essa vida ativa, querendo cada vez mais se especializar, fazer mestrado, doutorado, concurso, dá pra gente esperar, realmente. A gente tem que pensar não só no primeiro, né? Porque tem o segundo filho, né? Normalmente ninguém quer ter só um. E aí, quando você pensa no segundo filho, você passa a ter os mesmos riscos do primeiro. Lógico que quem engravida muito fácil no primeiro, provavelmente vai engravidar muito fácil no segundo. Mas isso não é uma regra. Existem algumas patologias que podem acontecer no desenrolar desses anos que podem levar a uma dificuldade para engravidar. Eu, por exemplo, tive o meu com 34, mas ainda não tive nem coragem de tentar o segundo. Vamos ter que se apressar, Ju. Roçando, essa pergunta foi, inclusive, que eu não falei aqui o nome dela, foi da Priscila Fontes. Ela é de Maceió, assiste o programa. Um beijo, Priscila. Já antecipei aqui sua pergunta, espero que você tenha assistido e conferido aí a resposta. E foi essa pergunta que gerou, assim, o interesse da gente lhe convidar aqui, mas chegaram várias outras, então deixa eu fazendo aqui. A outra dela foi da Paloma Matos, que ela gostaria de saber se o uso contínuo de anticoncepcional pode causar infertilidade. Hoje a gente tem anticoncepcionais bem modernos, inclusive alguns que são específicos na bula para uso contínuo. E esses anticoncepcionais, eles são realmente mais seguros, né? A paciente ela vai ter uma segurança maior de usá-los sem causar distúrbios, né, endócrinos nem nada no organismo. Então hoje a gente fica assim, mais tranquilo em prescrever anticoncepcional contínuo e isso normalmente não altera a chance de gravidez no futuro. O que a gente fala sempre é que pessoas que usam anticoncepcional há muito tempo antes de engravidar, como na verdade todas as outras mulheres, deveriam fazer o pré-gestacional, que é o seu ginecologista, pedir alguns exames, a sorologista, toxoplasmose, HIV, rubéola, citomegalovírus, checar se seu organismo está tudo bem, se não tem anemia, se não tem nada que necessite tratar. E as que usam anticoncepcional por muito tempo, passar 3 meses sem usar anticoncepcional para que o organismo volte a fazer o seu ciclo normal e assim diminuir os riscos até de um abortamento no primeiro trimestre de uma gravidez, possivelmente depois disso. Certo, você falou que a gente já nasce com a quantidade de óvulos, né, pré-determinada. O anticoncepcional, digamos assim, economiza esses óvulos ou não? Infelizmente não. Seria muito bom, né? Se a gente dissesse, vamos usar anticoncepcional, que ele vai economizar os óvulos. Os óvulos, teoricamente, eles são recrutados, né, para que sejam eliminados um óvulo por cada ciclo. Mas todos os meses a mulher que não usa anticoncepcional, ela vai recrutar alguns folículos e esses folículos eles são recrutados todo mês e liberados só um, mas eles têm uma meia-vida. Cada mulher tem a sua meia-vida, vamos dizer assim, tem o seu tempo de período de menacne, que é o período que vai da menstruação até a menopausa. E a gente não consegue alterar isso com o uso de nenhum medicamento. Ele é de cada mulher. Tem mulheres que entram em menopausa mais cedo, tem mulheres que entram em menopausa mais tarde. Tem mulheres que conservam a fertilidade por mais tempo e outras por menos tempo. Isso é uma característica individual de cada um. A Júlia Jales, ela está dizendo que está na segunda gravidez e com um intervalo de muito curto, um intervalo entre uma gestação e outra. Quer saber se tem um período ideal para esse intervalo entre as gestações e quais os riscos, né? Já que ela literalmente emendou aí uma gravidez na outra. A gente orienta que o ideal seria esperar 2 anos entre uma gestação e outra. É um tempo razoável para que o organismo se recupere, né, de toda o que perde na gestação. Você perde sangue, você perde na amamentação vitaminas, minerais, né, durante a própria gestação. O bebê vai sugando e a recuperação do organismo demora um tempo. E esse tempo é aproximadamente 2 anos para que você amamente o seu filho e depois que amamentar tenha o tempo de se recuperar para poder engravidar de novo. Principalmente naquelas mulheres que elas têm parto cesárea, a gente pede sempre que o intervalo entre um parto e outro seja de 2 anos
para que o útero tenha tempo de se recuperar e diminuem os riscos de uma nova gestação, porque é indicação de se fazer uma nova cesárea, não pode nem se tentar um parto normal, se essa gravidez tiver entre um parto e outro menos de 2 anos para acontecer. Certo, eu ia perguntar, mas você já respondeu. Uma pessoa que teve o primeiro filho cesárea pode ter um parto normal se esperar esse tempo? Se passado 2 anos, dependendo de qual foi a indicação da primeira cesárea, né? Porque muitas vezes a cesárea é indicada por um sofrimento fetal, não por uma alteração da própria mãe, né? Não por uma distócia que a gente fala que não tem um trajeto adequado para passar um bebê, mas porque teve algum risco para o bebê e foi indicada a cesárea. Essas mulheres que têm a bacia normal, tudo normal, elas podem sim ter um parto normal depois de ter tido um parto cesariano, se elas respeitarem esse intervalo de tempo de 2 anos. Certo. A Catarina Lopes de Maceió também tem um filho de 7 anos, foi tudo tranquilo na primeira gestação, só que ela está tendo dificuldade para engravidar sem sucesso. Está perguntando se é a chamada infertilidade secundária. Ela quer saber o que é isso e como é que pode diagnosticar se está acontecendo esse problema ou não. Todas as mulheres que tentam engravidar por 1 ano consecutivo sem fazer nenhum método anticoncepcional, né? Não usar preservativo, não fazer coito interrompido, não usar medicação oral, né? Anticoncepcional oral, elas deveriam teoricamente engravidar nessa fase. E quando essa mulher passa esse 1 ano tentando engravidar sem evitar e não consegue uma gravidez, a gente chama isso de esterilidade. Ela é primária quando nunca houve uma gravidez anterior e secundária quando a mulher já engravidou uma vez e está tentando novamente e não está conseguindo. Essa pessoa deve ser orientada a procurar o seu ginecologista ou até mesmo um ginecologista especialista na área de esterilidade para fazer alguns exames específicos e saber se houve algum problema com ela no intervalo de um filho para o outro, né? Pode ser só a idade, que os ovos, dependendo da idade que ela tenha, os óvulos dela podem estar mais difíceis de fecundar pela própria idade. Ela pode ter tido problemas nas trompas, de inflamação nas trompas e com isso obstrução nas trompas. E assim, ela não está conseguindo engravidar de novo. Então tem que ser investigado, descobrir por quê, para se tratar o mais precoce possível, para justamente evitar que ela vá engravidar com uma idade mais avançada para diminuir todos os riscos. Rossana, eu tenho escutado também muitas mulheres falando nessa possibilidade de guardar os óvulos, né, enquanto jovens, para deixar para ter o filho lá na frente. Isso é uma novidade, né? O congelamento de óvulos, né? Na verdade, é uma coisa nova, né? Que está sendo agora mais levantado, vamos dizer assim. Está havendo mais investimento para se pesquisar, justamente porque as mulheres hoje tentam engravidar muito tarde, né? E aí tem mais dificuldade. E aquelas mulheres que podem cedo congelar os seus óvulos para usar eles no futuro é uma boa ideia, né? Uma boa coisa, porque já que eles vão guardar esses óvulos com a idade que elas tinham quando foram congeladas. Então vamos dizer, eu quero ter um filho só depois dos 40, eu vou congelar meus óvulos com 30 e eles vão estar lá com 30 anos de idade na hora que a gente for mexer neles. Mas isso é um procedimento que, para ser feito, precisa de um procedimento especial, né? Precisa fazer um tratamento. Tudo isso, algumas vezes até procedimentos cirúrgicos, não é uma coisa simples. Eu digo assim, não é lá na esquina. Se a gente puder realmente engravidar cedo e usar da nossa juventude como uma coisa boa para que a gente possa ter um filho, ter mais disponibilidade para correr atrás do menino também, né? Não adianta engravidar. Só ter filho, né? Não adianta só ter filho, né? Tem que pensar no futuro e acompanhar essa criança, né, com juventude. A gente vai ficando, a idade vai passando, a gente vai ficando sem coragem de correr atrás de criança. Então, sempre o ideal seria realmente tentar engravidar o mais cedo possível. Certo. Rossana, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu tenho certeza que suas respostas foram bastante esclarecedoras. Eu quero aproveitar para agradecer também a todo mundo que mandou sua pergunta aqui para que a Rossana pudesse responder. Obrigada, Ju. Um prazer. Estou à disposição sempre que quiser. Ótimo, muito obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Já já tem mais Viver Bem para você.